Quero saudar a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Também quero aproveitar e saudar, embora não esteja transmitido, mas está sendo gravado, os irmãos que posteriormente estará acompanhando através do YouTube este culto. Amada igreja, eu quero, nessa semana que passou, primeiramente eu quero agradecer o convite, a confiança que foi me dada aqui, através do pastor, para estar ministrando e trazendo a reflexão nesta noite. Agradecer a Deus, primeiramente, e agradecer a amada igreja também pela confiança. E essa semana que passou, nós tivemos, entre várias notícias, infelizmente uma destacou, que foi uma notícia de um pré-adolescente do Rio de Janeiro, que infelizmente tirou a vida dos seus pais e do seu irmãozinho, porque foi repreendido a viajar para o nosso estado do Mato Grosso. E isso, de alguma forma, recendeu o debate sobre o uso das redes, o uso de jogos virtuais, reacendeu também um alerta aos pais para que possa cuidar e monitorar os seus filhos e o que os seus filhos fazem na internet. Mas notícias como essas, além de deixar nós autônicos, assustados, também faz pensar como nossa sociedade está em crise. Isso vai desde a nossa, muitas vezes na família, em nossas instituições públicas, no comércio, no negócio, e até mesmo na igreja. A cada dia mais a vida tem se perdido, a liberdade tem perdido seu valor, a fé tem se tornado cada vez menos valorizada. Pastor Ernia Dias Lopes, referendo da Igreja Presbiteriana, ensina que a sociedade está vivendo um tempo de crise de integridade, e essa crise tem incidido a família, a instituição públicas, na educação, no comércio, na política e na igreja. Falta integridade nos palácios, nos nossos governos, nas nossas casas legislativas, nos nossos tribunais, mas também na nossas igrejas. E nós podemos perceber essa crise quando a gente começa a ver notícias como essas que acabamos de ver, dessa família. Mas também começamos a ver também, quando a gente já começa a ver também nas nossas igrejas, mensagem que prega mais a riqueza terrena do que as riquezas do céu. Nós também percebemos quando os nossos governantes, independente de viés partidário ou não, independente se está no poder legislativo, executivo ou judiciário, cada dia mais se aproveita do povo. E cada dia mais os valores como honestidade, fidelidade, comprometimento está se perdendo. E a pergunta que talvez devemos perguntar, assim como Davi fez lá no Salmos capítulo 11, versículo de 2 a 4, pois eis que os ímpios amam o arco, põem as flechas na corda, para com elas atirarem às escuras, aos retos de coração. Se forem destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? Talvez diante desse ambiente, dessas tantas notícias, o que o discípulo de Cristo pode fazer? O que podemos fazer para viver no meio diante dessas crises? Nós poderíamos falar do próprio rei Davi, que se manteve fiel ao final da sua vida, teve seus altos e baixos. Mas eu quero convidar vocês a abrir a vossa Bíblia lá no livro de Daniel, capítulo 6, do versículo 1 ao 10.
Livro do profeta Daniel, capítulo 6, versículo de 1 a 10. Nós vamos ver o exemplo da vida de Daniel, que nos encoraja a ter integridade, mesmo diante de não estarmos no lugar que não é nosso, mesmo não estar na casa que gostaríamos de estar. Daniel capítulo 6, versículo a partir do 1 até o 10. Amém? Pareceu bem a Dário construir sobre o reino a 120 sátrapas, que estivesse por todo o reino. E sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, a quais este sátrapa desse conta para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu desses presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito de excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro de culpa, nem culpa. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, se não procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então esses presidentes e sátrapas foram junto ao rei e lhe disseram: ó rei Dário, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores, concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito, que todo homem que, por espaço de 30 dias, fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançada na covas dos leões. Agora, pois, ó rei, saciona o interdito, e assina a escritura, para que não seja mudada segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa, o rei Dário assinou a escritura e o interdito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém. 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graça diante do seu Deus, como costumava a fazer. Amém? Oramos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu quero mais uma vez dirigir a palavra, rogando nesse momento, meu Pai, para que o Senhor esteja falando, meu Pai, ao coração do teu povo, dos nossos visitantes, dos nossos amigos, para que o Senhor Jesus possa, que o teu Espírito Santo, meu Pai, possa falar aquilo que cada um, Senhor Jesus, for a vontade do Senhor. Senhor Deus, Pai, que o Senhor esteja nos usando, tenha misericórdia de nós, que tua graça e misericórdia seja estendida sobre toda a tua igreja e sobre todo o teu povo. Senhor Deus, Pai, que nos encoraja, nos mostra a tua vontade diante da tua palavra. Assim nós oramos, agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. O livro de Daniel é um livro histórico, mas também um livro profético. Histórico porque ele mostra um momento crítico do povo de Israel. Um momento onde o povo de Israel estava sob o domínio do império, inicialmente de Babilônia, sediada Judá também. E diante disso, se você voltar para o capítulo 1 de Daniel, você vai perceber que Daniel foi levado a cativo por determinação do rei de Babilônia, Nabucodonosor. Esse rei pediu ao seu subordinado para que levasse jovens com excelência, instruídos, sabedoria, com uma certa característica. Mas não só Daniel, alguns amigos de Daniel também foram para lá. E já nesse primeiro capítulo nós podemos perceber uma conduta ali de fidelidade de Daniel,
quando ele foi ali, ele rejeitou ali a iguarias do rei. Ali, Daniel já se provou que a sua conduta seria de fidelidade. Daniel foi levado para um outro povo, cuja cultura e Deus de adoração era outro, que praticava outro regramento. Daniel estava distante da sua terra, aonde se adorava a Deus. Daniel estava distante da sua cultura. Daniel estava tão distante daquilo que ele estava acostumado a ver. Foi levado ainda jovem ali para aquele reino. E muitas vezes a gente, quando olhamos essas práticas, o relativos moral do tempo de hoje, nós estranhamos também. Quando comparamos, defrontamos com a palavra do Senhor, quando a gente vê que a mentira está sobrepondo a verdade, a gente acha estranho. Quando vemos matérias, quando um filho ataca sua família com violência, nós estranhamos. Nós também nos estranhamos porque nós temos outros preceitos. Nós desacreditamos nos valores bíblicos. Quando muitas vezes olhamos as pessoas escolhendo as riquezas temporárias dessa terra em troca do que é eterno, nós também estranhamos. Assim como também o Daniel estranhou. Assim como Daniel também se deparou com uma cultura diferente, com relativismo moral, com outros deuses, idolatria que não cabia a ele. Mas mesmo assim, Daniel permaneceu fiel. Como já disse, o Daniel foi levado à Babilônia naquele momento, que era o maior império da época, ao qual sitiou, a tribo de Judá, e acabou provocando ali uma série de destruições, fome. Se a gente olharmos para o livro de Lamentações, escrito por profeta Jeremias, ainda jovem, contemporâneo da mesma época, nós vamos ver que ele fala: os mortos à espada foram mais ditosos do que os mortos à fome, porque estes morreram lentamente, por falta de frutos dos campos. Em outras palavras, Jeremias está dizendo que bem-aventurados foram os que foram mortos rapidamente pela espada, do que estavam sitiados em Judá, porque estavam morrendo de fome. É sobre esse contexto histórico que Daniel é levado a cativo juntamente com seus amigos, por ter algumas características: pertencer à linhagem real, possuir uma série de características intelectuais, como instruído em sabedoria, conhecimento, douto em ciência, também fisicamente bem afeiçoado, e também tinha condições e competência para dar assistência ao rei da época. Como já dito, Daniel foi levado a jovem ainda, mas mesmo assim, na sua juventude, ele já sabia o que era certo e o que era errado. Na sua juventude, ele já sabia o que ele deveria fazer. E foi nesse tempo, nessa conduta, nessa integridade que Daniel já se demonstrou. Já na juventude, ele alcançou, sobre o olhar do rei Nabucodonosor, o cargo de governador da província de Babilônia, bem como chefe de todos os sábios. Isso porque Daniel, ele foi o único, por meio, Deus permitiu ele interpretar o sonho daquele rei, e por isso foi alçado a esse cargo. Passou-se o tempo, meus irmãos, passou-se o tempo, e chegamos então ao reinado de Dário, como percebemos no versículo 1. Pareceu bem a Dário. Esse era o novo rei, não mais de Babilônia, porque não se sabe, o império já tinha acabado. Passou Nabucodonosor, seu filho, Beltesazar, e agora estamos no reinado de Dário.
Daniel já não era mais jovem, Daniel já era um idoso. Já tinha passado o tempo. E Daniel foi lembrado pelo rei Dário para estar juntamente como um dos seus presidentes. Porque no capítulo anterior, rei Beltesazar também foi morto, porque Daniel interpretou, porque pela profecia de Deus, mas Daniel foi o único capaz de interpretar o que estava escrito na parede. E por essa razão ele foi levado a terceiro governante daquele rei. Dário percebeu isso, trouxe como presidente, para estar entre os 3 presidentes, conforme diz o capítulo 2, versículo 2, melhor dizendo. Só que a história revela que Daniel, eles tinham uma capacidade, um espírito de excelência que sobrepõe aos outros presidentes, aos outros governantes, os sátrapas, que é governante da época. Então Daniel começa a sobrepor. Isso começa a gerar um sentimento de inveja ali. Começa a ver que aquilo não está certo. Afinal, o rei está pensando em levar ele a ser presidente de toda a província. Mesmo diante disso, Daniel continua se mantendo firme. E Daniel não é o único exemplo na Bíblia de integridade. Nós temos José no Egito, que preferiu a prisão ao invés de se entregar ao pecado. Temos o profeta Jeremias, que preferiu também a prisão do que a popularidade. Temos também João Batista, precursor de Jesus Cristo, que preferiu a morte do que perder a honra. O próprio Jesus Cristo é um exemplo de integridade. Mas hoje nós queremos falar de Daniel. Porque independente do meio que nós tivemos, sempre terá um homem ou uma mulher que zela pela integridade, assim como Daniel. E a integridade baseada nos preceitos divinos de Deus. A história de Daniel, sendo jovem ou idoso, eles nos ensina a ter uma coragem de sermos íntegros, independente de onde você esteja. Daniel estava cativo inicialmente do Império da Babilônia. Passou pelo rei Nabucodonosor, Beltesazar, chegou ao rei do Império Medo-Persa e se manteve íntegro. Não estava no seu reinado, não estava na sua tribo de Judá. Estava em outro espaço, onde eram outros deuses, estava em outro local, em outra cultura, mas se manteve a sua integridade perante Deus. Mas é bem verdade que ser íntegro tem um preço. Rejeitar tem um preço, tem que abrir mão. E Daniel pagou o preço. Quando ele decidiu, ele pagou um preço muito. Foi jogado na fornalha, e agora nós estamos vendo que ele vai ser jogado na cova dos leões. Mas também rejeitou as riquezas do tempo da época também. Ele disse ao Beltesazar que fique com seus presentes e prêmio. Embora a integridade seja uma virtude cada dia mais difícil, Deus convida eu e você a sermos íntegros a cada dia mais. Mas o que nos mantém íntegro? O que manteve a integridade da Daniel? Essa é a segunda lição, talvez, a destacar da história de Daniel. A integridade de Daniel não está baseada na sua capacidade intelectual, na sua característica intelectual, de ser inteligente, sábio, instruído. Não está na sua capacidade física, até mesmo moral.
mas sim no fato de ter fé em Deus. É daí que vem a integridade de Daniel. É baseado neste hábito de fidelidade a Deus que justamente os seus adversários da época, após fazer totalmente um dossiê sobre a sua vida, não encontrando nada, chega e vai encontrar. É baseado nessa fidelidade a Deus que os seus inimigos vai, então, procurar tirar a vida de Daniel, afastar Daniel ali daquele reino. Como já disse, o império já estava sob o império do Persa. Se você olhar Daniel capítulo 6, versículo 28, tem esse registro. Então, o regime mudou. No Império Babilônia, o regime era absolutismo, concentrado, tudo na mão do rei. Chegou Dário, vamos descentralizar. Vamos nomear 120 presidentes. E 3 presidentes e 120 governadores. E assim foi feito. Então, dentre esse, Daniel estava entre os presidentes, a qual esse governador deveria prestar conta. Embora tenha mudado o regime de governo ali, regime de administrar aquele local, a ganância dos homens não tinha mudado, o coração dos homens continuava corruptível, continuava ganância prevalecendo ali. Então não adiantava apenas mudar. E muitas vezes é assim nas nossas vidas. Não adianta apenas a gente mudar de pessoas, se o coração das pessoas não mudarem. Então, Daniel, como já foi dito, ele passou a espírito de excelência, se destacou. Isso acabou causando inveja, causando desconforto. É como se a gente estivesse lendo hoje, talvez, a história da nossa política. Recordada as nossas limitações, claro, a comparação, mas é um com inveja do outro. Um não pode ter mais, não pode fazer porque vai ganhar ganho político. E é mais ou menos isso que estava acontecendo ali. Daniel não pode sobrepor porque ele vai ser acima de nós. Então, o que os governantes, aqueles homens fizeram? Vamos ler o versículo 4. Então, os presidentes, os príncipes, procuravam achar ocasião contra Daniel, a respeito do reino, mas não podia achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não achava-se nele nenhum erro. E no versículo 5, os presidentes concluíram, aqueles homens, que não havia nada contra o inocente Daniel. E aí surge uma nova estratégia. Vamos usar a lei de seu Deus a seu desfavor. Isso porque a consciência, a espiritualidade, a ética de Daniel, a sua, tanto na vida privada como na sua vida profissional ali, pública, estava firmada em ser fiel a Deus. É por isso que eles atacaram justamente a fé. Como já disse em outra pregação, o inimigo não quer atacar a sua saúde, o inimigo das nossas almas não quer atacar o seu dinheiro, ele quer atacar a sua fé em Deus. Porque se conseguir atacar a fé em Deus, ele já ganhou. E mais uma vez, os adversários de Daniel procuram então atacar. Para tanto, precisava de um plano. E aí no versículo 3, começa a iniciar o plano. E vai até o rei para bajular, e fizeram uma proposta para se tornar um Deus, para que Dário se tornasse um Deus por 30 dias. E durante 30 dias, todas as petições feitas a qualquer Deus, fizesse a ele. Vendo aquilo com bons olhos,
achando que aquilo ia ser bom para ti, para ele, ia dar glória, exaltá-lo, fez o ato, fez o decreto, fez aquele intertítulo. Enquanto, na verdade, a intenção daqueles homens era, na verdade, acabar com o seu principal e excelente presidente, Daniel, afastar Daniel. Porque Daniel era fiel a Deus. E Daniel era fiel a Deus, que não importava onde ele estava. Na sua juventude, Daniel foi colocado em riquezas e luxúrias. Ele se manteve fiel a Deus. Mas ao mesmo tempo, Daniel também foi submetido à fornalha, a momentos desfavoráveis de nossas vidas, de vida. E mesmo assim, ele se manteve fiel a Deus. Muitas vezes nós nos enganamos, muitas vezes a gente acha que muitas vezes na riqueza a gente vai ser mais fiel a Deus. Na luxúria nós vamos ser mais fiel a Deus. No lazer nós vamos ser mais fiel a Deus. É na verdade aí que talvez muitas vezes o inimigo das almas está nos roubando. O lazer começa a sobrepor ao nosso tempo de devocional, a nossas riqueza começa a criar uma certa segurança, a qual não deveríamos ter no dinheiro, mas sim em Jesus Cristo, em Deus. E Daniel colocou a sua integridade, a sua segurança, mesmo diante da riqueza, em Deus. E quando esteve em perigo, também se manteve fiel. Como já fez, Daniel já demonstrou sua integridade tanto na prosperidade, como na pobreza, como esteve na fornalha. A fé de Daniel não escolhia onde ele vai ser fiel ou não. Se é na casa do Senhor, se é na faculdade, se é no seu trabalho, se é nos seus negócios, se é na sua venda, não tem lugar para ser fiel. Daniel não escolhia lugar para ser íntegro, ser fiel a Deus. Ele era fiel nos palácios, era fiel na fornalha, era fiel na sua casa. Não importa onde nós estejamos. Daniel nos encoraja a ser fiel a todo lugar. E Daniel não tinha um ânimo duplo, ao contrário. Ele era íntegro da sua juventude até a sua velhice. Se a gente lermos em Tiago, nós vamos ver, capítulo 2, se porém algum de vós necessitar de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, nada lhe prospera. E se lhe há concedida, peça, porém, com fé, e nada duvidando, pois a dúvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, um homem de ânimo duplo, inconstante em todos os seus caminhos. Que o exemplo de Daniel nos trouxe que nós devemos ser íntegros, devemos ter nossa fé em Deus, mesmo diante do relativismo presente nos dias de hoje. Você não precisa ser honesto o tempo todo, você não precisa ser comprometido o tempo todo, você não precisa ser fiel o tempo todo. Mesmo nesse tempo, onde o mundo é dos espertos, Deus convida, através do exemplo de Daniel, para nos sermos íntegros, com fé em Deus. Amém? Uma coisa que chamou a atenção no livro de Daniel, após a ordem ser assinada por Dário, e essa ordem, ela não foi só autodecreto, mas foi feita uma escritura, né? E essa escritura tinha uma função muito importante, se a gente lermos ali no versículo 8.
Agora, pois, o rei sanciona o interdito e assina a escritura, para que não seja mudada segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. O objetivo desses homens é que essa ordem do rei, manifestada nesse decreto, com essa escritura não pudesse ser mudada de maneira alguma, nem por ele próprio. Afinal, ele fez uma escritura. Jamais ele pode assinar. Então o rei ficou preso à sua própria palavra. Foi pego pela boca, como um peixe. Então, após a assinatura, Daniel, sabendo disso, ele entrou na sua casa. E no seu quarto, com janelas abertas para o lado de Jerusalém, a qual ele orava todos os dias. Vejamos o versículo 10. Daniel, pois quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e oravam e dava graça diante do seu Deus, como também antes costumava a fazer. O teor daquele decreto era que a punição para aquele que não levasse a sua petição ao rei Dário seria jogado à cova dos leões. Daniel sabia disso. Mas Daniel decide, então, sabendo disso, ir para a sua casa, ir para o seu quarto, orar, onde tinha janela, onde ele costumava fazer, uma conduta demonstrada de tamanha coragem, porque ele sabia que poderia resultar na sua morte. Mas, para além desse ato de coragem que nós podíamos tirar desse versículo, o que nos permite concluir, além da coragem de Daniel aqui, é que Daniel tinha uma vida devocional. Daniel cultivou durante todo o seu tempo uma vida de oração. Na sua mocidade também, ele costumava orar. Lá no capítulo 1, versículo 17 e 18, Daniel vai chamar os seus amigos que estavam cativos com ele, para clamar a Deus, para que ele pudesse ir até o rei e lá interpretar o sonho. Daniel tinha um hábito de orar a Deus. Daniel tinha um hábito de ler. Ninguém tem conhecimento sem praticar. Hábito de leitura. Então Daniel, sabendo disso, ele decidiu enfrentar aquela conspiração que os seus colegas adversários fizeram ali com uma arma espiritual, a oração. Antes da ordem ser dada, ele orava da mesma forma. O versículo fala que ele costumava orar 3 vezes, com a janela aberta, voltada para Jerusalém. Ele podia nesse dia, vou fechar aqui a janela, né? Já que estou sabendo que vou para a cova do leão, vou fechar a janela, vou lá em secreto no meu quarto. Ele se manteve constante. Ele se manteve da mesma forma que ele fez todos os dias. Seja quando era favorável para ele, seja agora nessa circunstância tão desfavorável. E era uma constante. E aqui nós podemos aprender uma coisa muito importante, que as circunstâncias em nossas vidas não pode tirar a nossa vida devocional. A nossa vida devocional não pode ser atrelada às circunstâncias do nosso momento de vida. Não pode ser no momento, temos vida devocional apenas no momento de vida
favorável, quando está tudo favorável. Mas também quando está desfavorável também, nós precisamos ter uma vida devocional. E a mensagem de orar sem cessar, ela está presente em toda a Bíblia. Nós podemos citar Filipenses 4, 6, onde diz: não andei ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, seja conhecida diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ação de graças. E tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Jesus Cristo para convosco. 1 Tessalonicenses. Mas antes disso, diz: orar, no versículo 17, sem cessar. Falando em dar graças, se você olhar o finalzinho do versículo 10 novamente, Daniel, quando soube que estava escrito, ele entrou na sua casa 3 vezes e orava e dava graças a Deus. Você verá que dá graças diante de Deus. Se continuarmos a leitura a partir do 11, a partir do 12, você verá que Daniel, ele se manteve íntegro aqui contra a conspiração. Ele enfrentou a conspiração da sua época com oração, com a fidelidade a Deus, com a sua fé. Ele usou talvez a mesma orientação que Paulo fez a Efésios, capítulo 6, do 14 ao 18. Portanto, estejam preparados, usem a verdade como cinturão, vistam-se com a couraça da justiça e calce como sapatos a prontidão para anunciar a boa notícia de paz. E levem sempre a fé como escudo, para poderem se proteger de todos os dardos de fogo do maligno. Receba a salvação como capacete e a palavra de Deus como a espada que o Espírito Santo lhes dá. Façam tudo isso orando a Deus e pedindo ajuda dele. Orem sempre guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas, não desanime e ore sempre por todo o povo de Deus. Daniel usava sempre a verdade. Daniel sempre usou sua fé. Daniel sempre estava orando. É assim que Daniel quer nos ensinar a manter integridade. A integridade de Daniel, se você continuar a leitura até o 28, trouxe para a vida de Daniel, mais uma vez, o manifestar de Deus em sua vida, porque aquela ordem foi executada. Daniel foi pego, levado ao rei Dário, e foi dado a sanção, conforme determinava o decreto, ao qual angustiou muito o Dário, que ficou sem comer, passou a noite em claro ali, afastou as harpas, mas foi executada a ordem. A integridade levou Daniel à cova dos leões, mas também permitiu que a manifestação de Deus na vida de Daniel, de livramento da morte. E também permitiu mais uma vez que Daniel fosse honrado. Rei Nabucodonosor, a integridade de Daniel já tinha honrado perante o rei Nabucodonosor, ao qual levou a ele, ao governante, chefe dos sábios ali. Beltesazar, quando interpretou o que estava escrito na parede, mais uma vez, Daniel foi honrado a ocupação de um cargo. E mais uma vez, Dário honra Daniel. A integridade de Daniel Deus honrou a integridade de Daniel. Mas não é isso que chama atenção. O testemunho de Daniel, sobretudo, a integridade de Daniel, baseado nos preceitos de Deus, no ensinamento de Deus, fez com que o nome do Senhor fosse exaltado perante aquele império e glorificado, seja no império da Babilônia, seja no império do Medo Persa. E aí eu convido a vocês lerem comigo
o versículo 26, aonde Dário, após ver que Daniel foi liberto, aonde ele faz: faça um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. O Deus de Daniel, porque ele é Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. O testemunho de Daniel propõe para mim, mas também para cada um de nós, que possamos viver de maneira tal que as suas boas obras, a sua integridade, as suas ações, para além de trazer honra próprias, ou trazer a honra da vida de Deus, glorifique o nosso Deus, glorifique o nosso Pai, que está no céu. Que Deus abençoe nessa noite. Amém? Vamos orar. Quero convidar você mais uma vez a abaixar a vossa fronte, para nós orarmos a Deus, agradecendo a Deus por mais esse momento. Senhor nosso Deus, Pai querido, eu quero te agradecer ao Senhor, porque o Senhor, meu Pai querido Deus, nos permitiu a falar da Tua palavra, Senhor Jesus. A minha, Senhor Jesus, oração nesse momento, meu Pai, aquilo que ficou incompreendido, aquilo que ficou, meu Pai querido Deus, não completo, Senhor Jesus, que o Senhor possa completar através do Teu Espírito Santo na vida dos irmãos, nos corações de cada um. A minha oração é para de gratidão ao Senhor, meu Pai querido Deus, porque o Senhor nos ensinaste através da Tua palavra, que a integridade, meu Pai, baseada com fé no Senhor, meu Pai querido Deus. Meu Pai querido Deus, nos permite alcançar muito mais, meu Pai, que aqui, Senhor, existe neste mundo. Nos permite, meu Pai, até a salvação pela graça dada por Jesus Cristo. Obrigado, meu Pai, por nos amar, Senhor Jesus. Obrigado por nos trazer, Senhor Jesus amado, essa reflexão, meu Pai. Que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus Cristo amado. Amém. Amém.